Desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Hoje, o Desvendando de hoje, o título é Isto é o tema, né? No caso, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Isso vai falar sobre a ceia do Senhor, não é? E, e dentre aí a ceia do Senhor, mas a gente sabe que tem também aí as perguntas do programa anterior, não é? E então a gente estou antes de ele entrar no tema. Então, meu pastor, para a gente ganhar tempo, né? Até porque estamos bem atrasados, eu posso ir já para as perguntas do dia? Por favor. As Então do tá. dia ou as anteriores? Perdão, para as perguntas do programa Sim, anterior. sim. Pode. Perguntas do programa anterior e depois sim as do É. dia, né? Então, olha só. Pergunta do programa anterior, meu pastor. Eu vou mandar aqui e aí o senhor depois responde uma a uma, É. né? Então, a primeira é a seguinte. Pastor, muito obrigado por suas explicações sobre o grupo chamado Testemunhas de Jeová. Eu não sabia quase nada sobre eles e até pensava que fossem cristãos. Esse foi um comentário, né? A segunda é assim: Pastor, tenho amigos testemunhas de Jeová e eles afirmam que o nome de Deus é Jeová. Um deles leu para mim Êxodo 6, 2, 3, aí 6, 7, 8, e de fato lá está escrito o nome Jeová. No versículo 3, por exemplo, está dizendo: Eu sou Jeová. A número 3. Pastor, o senhor não falou sobre a ceia do Senhor entre as testemunhas de Jeová. Seria possível dizer alguma coisa? Legal, interessante. E a outra é: Pastor, Abacuque adverte sobre a visão. O Senhor disse que era de amplo alcance. Mas se puder, diga mais alguma coisa sobre a leitura, ah, ah, sobre a leitura que se refere, deve ser, né? Sobre a leitura que se refere àquele horrendo passa, aquele que horrendo passa, entre aspas, aí, né? Então, essa é a número 4, meu pastor. É a E última? é a última, é a número 4 e a Ah, última. Isso mesmo. é. Então, Parece por favor, que, pastor, fique à vontade. parece que ele errou aí, que é aquele que correndo passa, né? Ok. Aquele que. É isso, deve ser isso mesmo. Aquele, aí tá aspas, que correndo passa, né? É isso Sim. mesmo. Muito bem. Ok. Então, essa é a última, meu pastor. Fique à vontade. Então, ele agradece aqui as explicações, diz que não sabia quase nada e pensava que o grupo Testemunho de Jeová fosse composto fosse um grupo cristão. Né? Então eu dou graças a Deus, né, por haver ajudado esse irmão e dizer que de fato a Testemunha de Jeová não são um grupo cristão. Cristão é uma pessoa que segue a Cristo, que adora a Cristo. Cristão é aquele que já recebeu a Cristo como Senhor e Salvador. Lembre-se que Cristo é um título, o nome é Jesus. Então, Jesus é o Cristo, isto é, Jesus é o ungido. E, em hebraico, Jesus é o Messias. Christos, em grego, Machia, em hebraico. Jesus é o Messias. Então,
não pode ser cristão uma pessoa que não crê na existência do Cristo, do Messias. E é exatamente o que acontece com o testemunho de Jeová, quando eles dizem que Jesus é o arcanjo Miguel. Então não existe Jesus, existe o arcanjo Miguel, um ser criado, não é? Ou como eles já estabeleceram na versão dele, que é chamada de a versão das Escrituras, né? As sagradas. Nessa versão, eles dizem que o Verbo era um Deus. Acrescentam o indefinido e apõem o nome Deus em letras minúsculas. Então, como um grupo desse creria em Jesus como Deus? Só crê na divindade de Jesus quem crê no testemunho do Pai sobre o Filho. Aliás, eu que tenho examinado durante muito tempo essa doutrina, a minha conclusão é que testemunha de Jeová não creem nem no Filho, nem no Pai. Porque se Deus o Pai dá um testemunho do Filho, e mesmo assim eles insistem em dizer que o Filho é um anjo, um ser criado, eles não creem no testemunho do Pai. Então não creem no Filho, não creem no Pai. Por exemplo, no Salmo 45, o Pai afirma: o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos. Esse é um testemunho de Deus, o Pai, sobre o Filho. Esse versículo do Salmo 45 é Deus, o Pai, dizendo que o Filho dele é Deus. E como eu posso dizer que Deus está falando do Filho? No Salmo 45. É que, dentre outras coisas, a carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 8, cita o Salmo 45, versículo 6. E diz assim: mas do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos. Então, Deus, o Pai, afirma que o Filho Jesus é Deus. Mas o grupo Testemunho de Jeová não crê nesse testemunho do Pai. Então, eles não creem no Filho porque não creem no Pai. E a conclusão é que quem não crê no Filho não crê no Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai. Quem não ama o Filho não ama o Pai. Isso está cristalinamente, explicitamente declarado no Novo Testamento. Então, de fato, não são cristãos o grupo Testemunho de Jeová. A segunda questão é que é uma questão complicada, que os próprios Testemunhos de Jeová não sabem tratar do assunto. Eles afirmam porque ouviram falar, porque eles não podem ler os originais do Antigo Testamento. Então, quando eles afirmam por ouvir falar. Então, eles afirmam, diz o nosso ouvinte, que o nome de Deus é Jeová. E
Alguém citou Êxodo 6, onde várias vezes está escrito: Eu sou Jeová. Mas e agora? O que acontece é que quando a pessoa disse para ela o nome de Deus é Jeová, e citou Êxodo capítulo 6, vários versículos, lendo o original hebraico. Com certeza não estava, porque não existe na língua hebraica a palavra Jeová. Então, o nome que aparece em todos os versículos, nesse capítulo 6, o nome de Deus que aparece em todos os versículos, é o tetragrama sagrado, 4 letras do nome de Deus que não podem ser lidas. São 4 consoantes e ninguém sabe a pronúncia. Veja aqui esse nome que está aí na tela, essas 4 letras hebraicas. Se você quiser ler isso, é JHWH. Você acha que alguém pode ler isso? E você acha que JHWH é o nome Jeová? Então, o nome de Deus é esse que está aí em cima, que não pode ser lido. Chama-se tetragrama sagrado. Esse nome é impronunciável, não tem vogais e ninguém sabe qual é a pronúncia. De modo que dizer que esse nome que está aí é Jeová é somente uma tentativa de vocalizar 4 consoantes JHWH. Então, Jeová é uma tentativa de vocalização do tetragrama sagrado. Então, quando o texto diz em Êxodo 6, eu sou Jeová, na verdade, o que o texto está dizendo é: eu sou essas 4 letras. Não tem como se pronunciar isso. Então, em Êxodo 3:13, Moisés pergunta a Deus: qual é o teu nome? E Deus dá 2 respostas a Moisés. A primeira resposta que Deus deu é: eu sou o que sou. Isso, em hebraico, não é a palavra Jeová. Isso, em hebraico, é eu sou o que sou. A Irie é um verbo. E então este verbo está estabelecido como o nome de Deus. E a segunda resposta está no mesmo versículo 3:14, a segunda parte, quando Deus diz: eu sou. O mesmo verbo novamente. Então, o nome de Deus em Êxodo é eu sou. Nós cantamos no nosso famoso hino ao Deus de Abraão louvai e dizemos: do grande eu sou. Deus é eu sou. De modo que só Moisés poderia pronunciar o nome que ele ouviu no Monte Horebe. Mas este nome, com certeza, não é Jeová. Este nome foi transliterado a partir do tetragrama sagrado, esse aqui, com as vogais
do nome Adonai. Jeová é um nome híbrido com as consoantes do nome de Deus e as vogais do nome Adonai. De modo que o nome de Deus é impronunciável, é inefável. Os judeus, quando se deparam com essas 4 letras, eles fazem silêncio, ou então eles dizem Hashem. Hashem significa o nome. Nós, brasileiros, por exemplo, dizemos se Deus quiser. Um judeu diz se o nome quiser, para não pronunciar esse nome inefável do nosso Deus. Então, diz, mas é má esse nome, Jeová? Não. Foi um nome consagrado na tradição. Os tradutores de todas as línguas contemplaram essa fusão das vogais do nome Adonai com as consoantes do nome do Senhor, e então esse nome ficou consagrado. Mas ninguém pode bater de frente com você e dizer o nome de Deus é Jeová. A resposta é: o nome de Deus é impronunciável. A outra questão é, pastor, o senhor não falou sobre a ceia do Senhor entre as testemunhas de Jeová. Seria possível, né, dizer alguma coisa? Então, entre esse grupo, os membros do grupo Testemunha de Jeová, eles celebram a ceia, mas nem todos participam da ceia. A grande maioria da congregação deles, aliás, eles não chamam nem congregação, nem igreja, eles não aceitam igreja. Eles chamam Salão do Reino das Testemunhas de Jeová. As Testemunhas de Jeová têm um reino, segundo eles. Salão do Reino das Testemunhas de Jeová. Portanto, no salão deles, a maioria assiste à celebração da ceia e a minoria participa dos elementos da ceia. Eles usam os elementos da ceia. Então, para eles, aqueles que participam são os que vão governar com Jesus. Quando Jesus retornar, um grupo de 144 mil do mundo inteiro vai governar com Jesus. Somente esse grupo participa da ceia do Senhor. Os demais só assistem. Então, agora imagine, 144 mil no mundo inteiro, é possível que haja um salão em que ninguém participe. Porque dividir 144 mil pelo mundo que tem bilhões de habitantes, é quase provável, é quase possível que haja congregações, que haja salões em que ninguém participe da ceia do céu. Faz a mesa, fica lá, mas ninguém faz parte do grupo que vai reinar com Jesus. E então, só se eles, esse número 144 mil, não é considerado como número, não é? Mas eles consideram literalmente, ainda que o ensino não seja literal, seja simbólico. Então, a ordem da celebração da ceia do Senhor é repartiu entre vós. E mais, quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Portanto, quem não participa dos elementos da ceia é morto espiritual, não tem vida em
si mesmo. Bebei dele todos, comei dele todos. Todos é todos, em português. E, finalmente, ele diz que Abacuque, aliás, o tema da semana passada não foi Testemunha de Jeová, não. Esse foi da outra semana, mas está rendendo, né? Então, é porque a semana passada foi Abacuque, né? E aqui tem uma pergunta somente sobre Abacuque. Ele diz, pastor, Abacuque adverte sobre a visão. O senhor disse que era de amplo alcance. Mas se puder, diga mais alguma coisa sobre a leitura a respeito daquele que correndo passa. Sim, porque Deus diz a Abacuque que o outdoor, que a visão, deveria ser escrita em tábuas com letras garrafais, com letras grandes, para que até o que correndo passa pudesse ler. Então, a ideia maior é todo mundo precisa ler esse aviso. Todo mundo. Imagine. Por quê? Porque é um anúncio sério, é algo sério que vai acontecer. Vem uma tribulação tremenda. Todo mundo precisa saber que vem essa tribulação. Então, um aviso importante e legível vai causar muitos males. Imagine que você entrou em uma rua que está deserta, não tem ninguém naquela rua, e na entrada você viu um papelão escrito isso aqui que eu estou mostrando aí. Tá dando para ver? Tá focado? Tá sim, pastor. Tá focado? Tá, Então, tá sim. Elber, você entrou numa rua estreita lá em Brasília, totalmente deserta, mas tinha um papelão escrito isso aí. O que é que você faria? Que coisa bonita, que letras bonitas, né? A grande maioria. Parava, fazia uma selfie, né? Fazia uma selfie, tirava uma foto para levar para a esposa, mas agora eu não vou dar o exemplo com você, não, porque o exemplo é trágico. Então, Misericórdia. entrou uma pessoa na rua e viu essa inscrição. Aí está escrito Ari Ben Harehov. Está muito bonito, né? Aí a pessoa entrou, foi lá todo gostando daquilo que viu escrito, mas no meio da rua foi atacado e morreu. Por quê? Porque ali está isso aqui está dizendo tem um leão solto nessa rua. É isso que está escrito aí. Ari é leão. Ari é leão. Então, eu lembro do Lucas, pequenininho, ele falava isso. Arié Harehov. O leão está na rua. Ele, pai, se a gente entrar no jardim zoológico e estiver escrito o leão está solto, o que é que a gente faz? A gente corre para o portão. Ou então sobe em algum lugar para o leão não pegar a gente. Então, a pessoa foi atacada e morreu. Por quê? Porque uma ameaça real mal notificado. Então, um aviso, uma visão, uma mensagem de Deus que não foi passada com fidelidade. Eu fui pregar em uma igreja e um grupo de irmãs me levaram, esse grupo de irmãs me levou para uma sala, elas iam orar por mim a pedido do pastor da igreja. E uma dessas irmãs disse para mim assim: pastor, eu tenho uma mensagem do Senhor, o Senhor Deus, para o senhor. Só que ela falou em línguas. Eu não entendi nada. Quer dizer, o espírito dela, né, orou bem,
mas o meu ficou sem qualquer entendimento. E, além do mais, ela não traduziu a mensagem que Deus mandou para mim. Então, não foi uma mensagem. Então, eu encerro essa parte lembrando que Paulo, o apóstolo, disse assim: se a trombeta der um sonido incerto, ninguém se prepara para a batalha. É mais ou menos por aí aquilo que eu tinha que falar sobre essas questões da semana passada. Eu passo para você, meu irmão, a palavra. Muito bem. Eu estou vendo aqui, meu pastor, tem aqui algumas pessoas participando. Bom, gente, a gente vai entrar na segunda parte aqui do programa, e nessa segunda parte é onde o pastor vai estar trazendo para a gente, então, o tema de hoje, né? Ou seja, as controvérsias aí de isto é o meu corpo e isto é ou isto é meu corpo e isto é meu sangue, né? Aí as controvérsias que tem em cima desse tema. No tocante a esse tema, tem um livro de um autor, né, muito conhecido da gente, A Ceia do Senhor, que vai te ajudar demais, né? Ainda tem um livro ainda, pastor? Tem, meu irmão, tem sim. Tem, então Tem. é, você Tem, tá? corre lá na loja virtual do pastor Pedro Moura, né? E adquire aí o seu, tá aí, ó, A Ceia do Senhor, com o pastor Ou por Pedro Moura. e-mail, né? Ou por e-mail também, É. né? Que é o Ministério Pastor pedromoura@gmail.com. Manda para ele lá, pastor, eu quero pelo menos uma caixa desse aí para me distribuir para um monte de crente que eu conheço aqui. Então entre em contato, Ministério Pastor pedromoura@gmail.com. E neste mesmo e-mail, eu estou vendo aqui que já começaram a chegar aqui alguns comentários e não sei se perguntas também aqui no nosso WhatsApp. Você vai mandar para a gente, nesse e-mail, você vai mandar as tuas perguntas, os teus comentários, as tuas dúvidas, inclusive em cima do que o pastor acabou de falar aqui, né, ou de responder aqui, né, sobre as perguntas do programa anterior, tá bom? Então aqui eu não vou interrompê-lo e não vou passar essas perguntas. Você tem que mandar para lá, para esse e-mail, ministériopastorpedromoura@gmail.com, e lá ele, na sequência, por ordem de chegada, ele vai estar respondendo. Se for no tocante ao assunto de hoje, aí ele vai juntar com outros e tal, com outras perguntas que provavelmente chegarão, e aí você pode participar. E se for alguma dúvida que você tem dentro da Bíblia, que é o que, né, é o propósito do programa, que é desvendando textos difíceis da Bíblia, como agora mesmo, né? Então agora você já pode, você já tem um bom argumento para discutir aí com testemunhas de Jeová, né? A respeito do nome Jeová, né? Porque eles chegam com muita convicção e tal, e sendo que agora você tem um bom argumento para poder dialogar com tais pessoas. Bom, dito isso, então a gente vai para as perguntas do dia. Tem mais alguma coisa a acrescentar, meu pastor, no nosso espaço comercial aqui? Deixa eu mandar um abraço para o pastor Hum, Gelson Jatobá, que é um opa, promotor incansável do nosso programa, e legal. hoje ele está participando da convenção a, a Lagoana, não é? Uhum, Eu não sei em que cidade é, mas uhum, é a convenção de Alagoas. sim, Ele tanto promove o programa como a loja virtual. sim, E eu quero agradecer a Deus a bênção que de ontem a sim, participar do culto de 121 anos da Igreja Batista Filadélfia, que antigamente chamava-se Igreja Batista na Cruz do Cosme, que é o nome do bairro antigamente. Então, o pastor Jorge Oliveira Bezerra, a esposa dele, a Ednete, o pastor Rafael Paradella, que é um promotor do nosso programa, né? boa, Lá na igreja, ele legal. é o pastor, é o segundo pastor da igreja. Uhum, Quero mandar
saudações lá para o pastor Ricardo Aracaque, em Basel, Igreja Batista Brasileira, irmã Juliana. Juliana é quem faz a promoção do nosso programa lá na Suíça. Um abraço para eles informar que o nosso estudo Desvendando no domingo 16h30 vai acontecer. Então, Opa, foi uma bênção nesse domingo passado, e no próximo domingo, às 16h30, temos a cooperação de irmãos muito queridos que nos abençoam muito com sua presença. É somente isso, o Elber. muito bem. Pastor, e a agenda para, no caso, rapidinho aqui, antes de a gente partir para o nosso assunto de hoje? E a agenda do pastor está tranquila? Como é que está aí? Pode entrar em Não, contato? tá Está bem pesada? Está bem? abençoado, bem abençoado. É, Esse amém. domingo agora, era um domingo que eu não tinha nenhum compromisso. Uhum, Mas o meu irmão, o pastor Miguel Moura, está doente. Aliás, eu peço orações por ele. uhum, Ele está doente e então eu vou estar na Igreja Batista Independente. E ele é o pastor dessa igreja e é o executivo dessa convenção. sim, Então, eu vou estar na Igreja Batista Independente, que é aqui no Garcia também, aqui pertinho sim. de nós. Então, domingo pela manhã, vai haver um aulão, uma classe de EBD única, ele disse que o estudo que eu quiser fazer, desses que a gente debate aqui, Desvendando, Uhum, e no culto vamos falar sobre a ceia do Senhor. que bacana. Então, Então, Igreja Batista Independente, aqui no Garcia. muito bem. E para convites, pastor, para que o senhor possa estar em alguma igreja no Brasil aí, ou até mesmo fora do Brasil, Ministério Pastor Pedro Moura@gmail.com. Esse seria. Exatamente, e também se quiser o meu WhatsApp, não é? Uhum, ok. Eu vou dar o número do WhatsApp aqui, porque isso pode. Uhum, Esse é o número do meu WhatsApp. sim. Mas o senhor quer que. O senhor pode falar aqui no ar para o pessoal Pode, também? pode, porque esse WhatsApp é livre para as pessoas. Ouviu? Sim. Muito bem. Então, coloca mais uma vez na tela aí, pastor, o seu WhatsApp aí. Deixa eu. Que aí tá mais fácil. Pronto. Então, ó, 7199 955 1949. Então, 71 é o DDD, aí 99955 1749. Esse é o WhatsApp para convites aí, né? Caso você queira que o pastor Pedro Moura esteja, inclusive, levando um dos temas aí dentro do Desvendando Textos Difíceis da Bíblia na sua igreja. De repente você está aí com um evento bacana, tá aí uma ótima, excelente oportunidade. Tomara que coincida com a agenda dele aberta aí para vocês. Pastorzão, obrigado. Então vamos lá, vamos para perguntas do dia, então, meu pastor. Vamos sim. Muito bem. Então, o assunto de hoje: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. As controvérsias aí que tem, né, dentro desse tema. E a primeira pergunta, meu pastor, é a seguinte. Pastor, um amigo meu que professa o judaísmo me disse que comer a carne de Jesus e beber o sangue de Jesus é canibalismo. Não entendi muito bem, mas quando li João 6,53, Jesus está falando isso mesmo: comer a carne dele e beber o sangue dele. Gostaria muito de ouvir alguma explicação sobre isso. Essa é a primeira. A segunda é a seguinte, meu pastor. Há três reformadores que discutiram a questão sobre o corpo e o sangue de Jesus. Foram eles João Calvino, Martinho Lutero e Eurico Zwinglio. É assim que pronuncia o nome dele? É, Zwinglio.
Isso. O senhor poderia explicar novamente essa discussão? Aí ele abriu aqui um parêntese e disse: Eu soube que o senhor já falou sobre isso, mas eu perdi esse dia. Agradeço muito. A terceira é a seguinte: o que significa quando Paulo afirma, por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem? Está lá em 1 Coríntios 11:30. E a quarta e última, meu pastor, é assim: na ceia do Senhor, nós nos julgamos para não sermos julgados? Não consigo entender, pastor. Essa é a quarta e última pergunta, meu pastor. Pode repetir essa quarta? A quarta pergunta, então: na ceia do Senhor, nós nos julgamos para, para não sermos julgados? Não consigo entender, pastor. Foi o que ele colocou aqui. Isso mesmo. Tá bom. Ok? Então posso ir, não é? Por favor. Então, então essa primeira questão de que comer a carne e beber o sangue é canibalismo, existe exatamente esse entendimento sobre esse texto. Há uma leitura literal vai nos levar a entender que é comer mesmo e beber mesmo, comer a carne, beber o sangue, etc. Então, o Senhor Jesus falou em João 6,53, e há outros textos também, inclusive nesse capítulo, outros versículos, inclusive nesse capítulo 6, que é um dos maiores capítulos do Novo Testamento. E ele disse aos líderes judeus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Então, esse capítulo 6 é um capítulo maravilhoso, completo. Ele tem lances maravilhosos do ministério de Jesus. Ele alimenta 5.000 pessoas, ele se esconde estrategicamente, de maneira miraculosa mesmo, de uma manobra daqueles líderes que queriam, ah, fazê-lo rei à força, e ele some do meio deles e vai sozinho para o monte, fica lá, nem os apóstolos foram com ele, ninguém viu como é que ele fugiu ali daquela tentativa de fazer o reino. Depois, ele de lá da montanha, ele vê o desespero dos apóstolos remando e o mar empolado e eles prestes a perecer, né? Os detalhes estão no Evangelho de Mateus. E então vem ao encontro deles andando sobre as águas, entra para o barco e cessa toda a tempestade. Maravilha. Finalmente, ainda nesse capítulo, ele faz um tremendo discurso que inclui essa ideia de comer da sua carne e beber do seu sangue. E por causa desse discurso, muitos discípulos, não são os apóstolos, muitos discípulos deixaram de segui-lo. Eles disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? E então o Senhor Jesus, quando viu alguns se afastando, perguntou aos apóstolos: vocês também querem? E então vem aquela afirmativa de Pedro: para quem iremos? Observe que ele não disse para onde iremos, ele disse para quem iremos. E ele disse que só Jesus tem as palavras da vida eterna. E nós, os apóstolos, temos crido que tu és o Filho de Deus. Coisa maravilhosa. E então,
esse capítulo 6 é bom para a gente sentar e ler e voltar do começo, ler novamente, voltar do começo, ler novamente, pedindo a Deus, desvenda os meus olhos, para a gente não entender como canibalismo aquilo que o Senhor Jesus ensinou. Se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quando a gente lê o original desse texto, a gente entende que o que Jesus falou, de fato, colocou aqueles líderes em uma saia justa completa. Confundiu aqueles líderes. Por exemplo, no versículo 50 e 51, Jesus usa uma forma afirmativa. Ele disse: este é o pão vivo que desceu do céu, para que todo aquele que nele comer. Então, isso é uma forma afirmativa. No versículo 51, novamente, se alguém comer, viverá para sempre. Então, essas duas formas afirmativas, elas estão apoiadas num subjuntivo. Aliás, tudo aqui é subjuntivo. E a forma do verbo o tempo verbal que o Senhor usou, abrindo parênteses, ainda que em hebraico não existe essa noção de tempo que nós, que falamos português e outras línguas, temos. Mas depois, no versículo 53, ele usou uma forma negativa, também subjuntivo. Então, ele disse, literalmente, a menos que você coma e a menos que você beba. Então, se você não comer, se você não beber, você não terá vida, você será morto espiritual. Então, irmãos, o que o Senhor Jesus está dizendo aqui? Então, eu diria que o Senhor Jesus está dizendo que não creia que os elementos da ceia do Senhor salvam você. Porque aquele que come e bebe tem a vida eterna. E agora? A pessoa diz, se eu comer o pão da ceia, se eu beber o suco de uva ou o vinho da ceia, eu vou estar salvo. Então, isso é uma confusão a respeito dessa doutrina. A questão é que a vida eterna não vem por elementos simbólicos de uma ordenança, ainda que seja de tamanha importância a ordenança da ceia do Senhor. Mas alguns creem que sim, né? Mas é puro, pleno equívoco. Essa interpretação é uma espécie de muleta do sacramentalismo. Você participa do sacramento da Eucaristia e você tem a vida eterna. Então, a pão e cálice são figuras da vida que Jesus Cristo entregou na cruz do Calvário a favor da salvação do mundo. E esses elementos aqui não podem ser entre meios de salvação. A vida eterna, no entendimento do Senhor Jesus, é conhecer a Deus e conhecer o Filho. Conhecer a Deus e experimentar a Deus. Conhecer o Filho e experimentar o Filho. João 17. A vida eterna é esta, que te conheçam. Vida eterna é conhecimento,
que te conheçam a ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Então, para ser salva, a pessoa tem que conhecer e experimentar o Senhor Jesus Cristo e a salvação que ele oferece. Porque ele comprou, ele conquistou esta salvação pelo seu sangue, pelo seu corpo, na cruz do Calvário. Então, não é o elemento pão e não é o elemento vinho que salva. Então, se a pessoa crê, é pela fé, diz a Escritura, tem a vida eterna. Mas de que está tratando então esse comentário? Está tratando da apropriação da salvação pela fé. É sobre isso que está falando esse comer e beber. Para o homem é a vida de seu filho. E ele, o Senhor Jesus, dá essa vida às suas ovelhas. João capítulo 10, versículo 27, versículo 28, explicitamente afirma que eu dou a vida eterna. Agora, Jesus usou a figura do maná, e o maná é um tipo do Senhor Jesus, porque alimentou o povo no deserto, mas Jesus disse, vossos pais comeram e morreram. Então, todos eles levaram a vida comendo o maná, mas chegou o dia em que eles morreram. Então, o maná é um tipo, e o tipo é imperfeito. O antítipo que é completo e perfeito, e o antítipo é Jesus. De modo que comer o maná no passado sustentou, mas acabou em morte. Comer a carne e o sangue, isso é, se apropriar da salvação de Jesus pela fé, tem a vida eterna. Não tem morte nesse meio. Então, o amigo que professa aquela crença afastou-se desse entendimento. E, por isso, julgou que comer a carne e beber o sangue significa canibalismo, mas não tem nada a ver com canibalismo. Agora, há três reformadores que discutiram a questão sobre o corpo e o sangue de Jesus. Calvino, João, Lutero, Martinho e Zwingli, Ulrico. Ao Senhor, a pessoa pede para eu explicar novamente essa discussão. Sim, de fato, já explicamos uma vez, mas vamos atender a sua pergunta. Então, desses três reformadores, dois não entenderam bem o significado de isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Foram Lutero e Calvino. O terceiro, Zwinglio, entendeu. E nós seguimos o entendimento dele pelo seguinte, o entendimento de Zwinglio é o mesmo entendimento dos sinóticos e de Paulo apóstolo. Então, vamos por ordem, Lutero é o mais velho, depois Zwinglio e Calvino é o mais novo. Então, vamos começar pelo mais velho. Lutero ensinou a consubstanciação. E a consubstanciação significa que, na celebração da ceia, o corpo e o sangue do Senhor Jesus estão presentes naquela mesa e unem-se à substância do pão e do sangue. Olha,
o corpo e o sangue do Senhor estão presentes na mesa da ceia, e esse corpo e esse sangue do Senhor Jesus unem-se à substância do pão e do suco de uva. Então, o nome dessa doutrina é consubstanciação. Substância é pão. Então, ele define assim: o pão e o suco não podem ser o corpo e o sangue, mas o Senhor pode estar presente com esses elementos simbólicos. Então, a consubstanciação é uma doutrina falsa que está em completo conflito com o ensino do Novo Testamento. Infelizmente, esse grande reformador ensinou a consubstanciação. Calvino entendeu a expressão isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, ensinando que o Senhor Jesus está presente. Veja só, na consubstanciação, o Senhor Jesus está presente. E na presença espiritual, que é a doutrina de Calvino, o Senhor Jesus também está presente na ceia. No entanto, a presença do Senhor Jesus, segundo Calvino, é uma presença espiritual. Então, ele diz: o corpo e o sangue de Cristo estão realmente presentes, mas espiritualmente na fé dos crentes. Eu nunca vi pão espiritual. Eu nunca vi suco de uva espiritual. Não existe isso. E a doutrina da presença espiritual do Senhor Jesus é falsa, comprometida com doutrinas falsas, heréticas, e em total conflito com o Novo Testamento. São controvérsias, não é? E controvérsias que foram debatidas, e graças a Deus, por exemplo, a Igreja Batista, no mundo inteiro, não aceita consubstanciação, nem presença espiritual, nem transubstanciação. E, por último, o Zwingli, né? Ele entendeu que a expressão isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, significa que os elementos da ceia, o pão e o vinho, representam o corpo e representam o sangue. Veja que na consubstanciação e na presença espiritual, o ensino é que o Senhor está presente na celebração da ordenança. Portanto, de certa forma, não é? Lutero e Calvino unem-se à doutrina católica da transubstanciação. E a transubstanciação ensina que o pão se transforma, o pão se transforma, o vinho se transforma no corpo e no sangue do Senhor Jesus. Portanto, quem está ali na mesa não é um pedacinho de pão, mas é o Senhor Jesus. Não é um pouquinho de suco de uva, mas é o Senhor Jesus. Então, o Novo Testamento discorda totalmente, explicitamente, amplamente, definitivamente desses ensinos da presença física, da presença real e da presença na consubstanciação. Porque, por exemplo, em Hebreus capítulo 1, em Atos capítulo 1, o Senhor Jesus está sentado no trono. Então, não há um meio de trazê-lo para cá, para essa mesa. Porque essa mesa está retratando o seu sofrimento e a sua morte. O pão é para ser manducado, o pão é para ser mastigado.
O vinho é para ser engolido. O Senhor Jesus já sofreu tudo isso na cruz. Essa doutrina chama-se bilocação. Está lá e vem para a mesa, está lá e vem para a mesa, está lá e vem para a mesa. Em todos os lugares onde está sendo celebrada uma ceia ou uma Eucaristia, né? Que é o nome que a Igreja Romana deu à ceia do Senhor. Então, Calvino e Lutero concordam com a bilocação, porque o Senhor Jesus desce pela ordem de um sacerdote humano. Ele desce para a mesa todas as vezes que a ceia do Senhor é celebrada. Ah, não. Zwingli disse negativo. Este ensino está fora do Novo Testamento. Este ensino é amplamente antibíblico. O pão representa, o suco de uva representa o sangue e o corpo do Senhor Jesus. Então, para entender melhor Zwingli, ele levanta a seguinte questão: Jesus não afirmou fazei em memória de mim? Isto fazei em memória de mim? Então Zwingli disse: como pode estar presente se é em memória? Não é lógico? A igreja vai celebrar um culto memorial e este culto é em memória do irmão fulano de tal assim assim que partiu para o Senhor. A família vem, a igreja vem. Esse irmão estará ali presente ou estará em memória? Existe até a expressão, não é? Em convites de casamento, por exemplo, um avô, uma avó, um pai, uma mãe que já partiram dessa vida, os noivos colocam em memória dessas pessoas. Isto é, essas pessoas não vão estar ali presentes. Então, Zwingli foi um reformador que tratou de consertar erros escandalosos da igreja tradicional. Então, nos dias de Zwingli, não se comia carne na quaresma. Ainda hoje existe isso. Mas Zwingli ensinou, desacreditou e pregou insistentemente sobre a liberdade cristã. Eu posso comer carne em qualquer tempo, inclusive na quaresma. Foi Zwingli que questionou os falsos ensinos do celibato obrigatório, do purgatório, da missa, da mediação dos santos e das imagens. Ele bateu de frente com isso. Então, fechando essa parte, para Lutero a expressão isto é significa é mesmo, literalmente. Para Zwingli a expressão significa, representa o corpo e o sangue. Isso é, simbolicamente. A outra questão é o que significa quando Paulo afirma: por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. 1 Coríntios 11, 30. O apóstolo está tratando nesse versículo 30, 1 aos Coríntios. Eu espero que você esteja aí com a Bíblia aberta, de papel, com lápis para ir marcando. Então, o apóstolo está tratando sobre o modo de celebração da ceia do Senhor. Então, modo de celebração. Então, é preciso a gente retornar ao argumento inicial para a gente ter uma luz maior desse texto e não interpretá-lo fora do seu contexto. Versículo 27 a 30.
De modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, porque quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. E agora o versículo. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e enfermos e muitos que dormem. Então, essa palavra indignamente não significa indigno. Indigno é um adjetivo, mas Paulo não usou o adjetivo. Paulo usou o advérbio. Então, o advérbio não trata da pessoa. Quando eu digo ele é indigno, o advérbio está qualificando a pessoa, ou o adjetivo está qualificando a pessoa. Mas o advérbio não faz isso. O advérbio diz que há um modo indigno de participar da ceia do Senhor. Então, o apóstolo entende que não há um crente indigno. Há crentes que participam indignamente. Mas creiam, há pessoas que se sentem indignas de participar. Durante o meu ministério, muitas vezes tive que trabalhar com crentes que se consideravam indignos. Então, não faz muito tempo, eu fui convidado a celebrar a ceia do Senhor em uma igreja, e durante a distribuição dos elementos, quando os diáconos saem para entregar os elementos, depois eles retornam e eu passo a servi-los. É um costume que eu tenho. E toda vez que eu vou servir um daqueles diáconos e eu dou o pão a ele, eu digo, é o corpo do Senhor em memória. O suco de uva é o sangue do Senhor em memória. O irmão vai comer o sangue e comer o corpo e beber o sangue do Senhor em memória. Então, eu estou dizendo a ele, esse elementozinho é simbólico. Esse elementozinho representa o corpo e o sangue do Senhor. Mas quando eu estava distribuindo, um por um daqueles diáconos disseram um daqueles diáconos disse que não ia participar. Ele disse que não ia participar e eu perguntei, mas o irmão está aqui distribuindo a ceia do Senhor e não vai participar. Ele disse, eu não tenho condição. Então ele estava dizendo, eu não sou digno de participar. E ele me explicou que ele teve em casa pela manhã uma acalorada discussão com a esposa. Ele disse coisas que ela não merecia ouvir, e houve a interferência de um filho, e a situação ficou muito difícil. Mas ele me disse uma coisa interessante. Ele disse, pastor, quando eu cheguei aqui na igreja, eu comecei a orar, e o Espírito de Deus me convenceu de que eu estava errado, e eu decidi pedir perdão à minha esposa e ao meu filho. Eu disse, você quer fazer isso agora? Ele disse, não, eles não estão aqui. Mas eu disse, se você em seu coração já decidiu que está errado e se arrependeu e tomou a decisão de pedir perdão a seus irmãos, você deve participar da ceia do Senhor aqui. Então, ele participou. As pessoas não ficaram sabendo bem que conversa demorada era aquela, mas aquele irmão participou. Então, participar indignamente acarreta culpa.
consequências, não é? Então, o apóstolo ensina, será culpado do corpo e do sangue. O corpo e o sangue foram dados para tirar a culpa. Então, não faz sentido eu participar do corpo e do sangue para ter culpa, para ser culpado. Então, o termo usado pelo apóstolo é enokos. E enokos é um adjetivo culpado. Esse mesmo termo aparece quando Jesus diz quem matar será réu do juízo. Esse enokos está dizendo que a pessoa que participa indignamente é réu, é ré. Então, comer e beber indignamente é tornar-se réu. Por quê? Porque é considerado um crime de morte. O pão é o corpo, o sangue é a vida, e esse crime de morte é descrito pelo autor aos Hebreus quando ele diz que é crucificar novamente o Senhor. Crucificar para si mesmo, literalmente, em Hebreus 6:6. Então, a ideia de fazer Cristo descer para a mesa é a ideia de crucificá-lo novamente. É crime de morte. Crucificar alguém que já foi crucificado. Isso é comer e beber indignamente. Qual é a solução para isso? Paulo disse: examine-se. E como? Foi o que aconteceu com aquele irmão. O autoexame. O Espírito o convenceu de que ele estava errado. Ele decidiu pedir perdão. Autoexame. No autoexame, é preciso eu fazer essa pergunta. O sacrifício de Cristo foi completo e suficiente para mim? Isso aqui, esse pão e esse vinho, simbolizam o sacrifício completo e suficiente para mim? Então, se eu digo foi, é suficiente, o Senhor Jesus não precisa ser morto novamente. Mas se não é, então o Senhor Jesus será morto novamente para aquela pessoa, o que é impossível, mas ele está crucificando novamente para si mesmo o Senhor Jesus. Versículo 19, porque quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Quem é que come e bebe para a condenação? É quem não se autoavalia. É quem não se autoexamina e muda e participa. E qual é a consequência do que não se avalia? É que ele não discerne o corpo do Senhor. Corpo aqui não é o pão. Corpo aqui é a igreja. É preciso identificar a igreja como igreja. Corpo é uma metáfora, uma figura que compara duas coisas diferentes. Então, eu preciso identificar o corpo do Senhor. Discernir é ser reverente. Discernir é reconhecer que a igreja, cada um dos irmãos compõe esse corpo. E eu estou nesse. Discernir é entender que um pedaço de pão e um gole de suco de uva não são literais, mas simbólicos. Representam o corpo e o sangue. Discernir é celebrar em memória. Discernir é participar sem julgar o meu irmão
e a minha irmã. E eu preciso ensinar isso aos meus filhos. Ter cuidado de sentar com eles, em vez de deixar ele solto pela igreja na hora da celebração, da ceia. Na hora da ceia, você vem sentar aqui do meu lado, para eu explicar cada coisa que está acontecendo aqui a você. Ponha seu filho do seu lado na hora da celebração da ceia. Você. Aí então vem o versículo da pergunta. Há muitos fracos, enfermos e muitos que dormem por causa disso. De tudo isso que aconteceu antes. Então você tem que voltar e ler novamente por causa disso. Então, muitos fracos, doentes, muitos que dormem. Tudo em virtude daquilo que lhe estamos acima. Então, Paulo revelou que a fraqueza, enfermidade e morte na igreja. Então, ele usa o eufemismo muitos que dormem, para dizer muitos já estão no cemitério. Muitos já estão no koimontai, no lugar de dormir, que é o cemitério. Então, dos membros da igreja em Corinto, por participarem da ceia do Senhor indignamente, um número expressivo já estava no cemitério. É muito sério, irmãos. Seria, assim, o caso de um membro da igreja que está causando algum tipo de desvio, ensinando heresia, algum tipo de pecado, está contaminando os demais. Lembra-se do caso de Ananias e Safira? Eles estavam contaminando os demais na igreja em Jerusalém. Ananias e Safira. E eles foram tirados por Deus da igreja. Aquele rapaz de 1 aos Coríntios, capítulo 5, Ananias e Safira foram tirados por uma palavra de Pedro, o apóstolo. E aquele rapaz foi tirado da comunidade por uma palavra de Paulo, o apóstolo. Então, duas coisas importantes aqui, nessa questão de muitos que já dormem. O grego diz um número expressivo já está no cemitério. É importante não crer que essas pessoas que morreram, que estavam fracos, enfermos e morreram, que essas pessoas foram para o inferno. Não. Não há crentes no inferno. Então, eles pecaram para a morte, mas essa morte é física, não é morte espiritual. Crente não morre a segunda morte. Outra coisa importante é que ninguém tem essa autoridade para orar para um crente morrer, determinar a morte de um crente. Não existe isso. Isso aqui é autoridade apostólica. Somente Paulo e somente Pedro fizeram isso. Só apóstolos. Então, nós somos ensinados a orar para que os enfermos sejam curados. Nós somos ensinados a orar para ajudar a fé dos crentes. Nós somos ajudados a orar por aqueles que caíram em pecado, mas nunca orar para que eles morram. Foi tão interessante e foi apropriado que a ordem dos pastores me convidou para examinar um candidato ao ministério e estávamos falando sobre casamento, falando sobre divórcio, falando sobre separação na igreja, e ele se mostrou muito radical.
Fruto da inexperiência, não é, ministerial, estava começando estava sendo ordenado ainda, não tinha uma experiência, uma vivência como pastor de uma igreja. Então, surgiu a ideia de o que é que o irmão fará no caso de um casal que venha a, ao seu gabinete e o marido diga, pastor, eu não quero mais viver com esta mulher, eu vou me divorciar dela. Ou uma mulher dizer, pastor, eu não quero mais viver com este homem, eu vou me divorciar dele. Sabe o que foi que ele respondeu? Eu oro para ele morrer. Que isso? Meu irmãozinho, que isso? Mas foi bom que ele falou isso, porque ele ia fazer isso no ministério. E então, não somente eu, mas os pastores do concílio interferiram e o ajudaram. E ele reconheceu que estava errado. E ele disse: não, eu não vou fazer isso no meu ministério, eu vou ajudar aquele casal, né, que está enfrentando ela. Então, isso é autoridade apostólica, e eu não tenho essa autoridade apostólica. Não estou ensinando que o pastor deve co-honestar. Co-honestar é tornar o que é ilegítimo em legítimo. Então, eu não posso co-honestar um pecado na igreja, mas o meu papel é de ajudar o pecador com amor pastoral. A última questão é, pastor, nós nos julgamos para sermos julgados? Ele diz que não consegue entender. Então, vamos ao versículo, né, 31, 32. Se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados? Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Já vimos sobre o autoexame, agora o apóstolo fala sobre o autojuízo, autojulgamento. Então, o ensino é que cada crente deve julgar-se a si mesmo. Não só examinar-se a si mesmo, mas julgar-se a si mesmo. Então, lembre-se sobre discernir o corpo. Então, está tratando da igreja, não é? E o crente deve fazer o seu exame individual e o seu juízo individual, não é? E esse juízo, há um comentarista muito interessante que ele fala, esse juízo é saber a diferença entre aquilo que eu sou e aquilo que eu devo ser. Se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. E a ideia é a ideia de crentes que dizem, eu sou assim mesmo. Eu nasci assim, eu me criei assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim. Isso não é linguagem de crente. Isso não é nem autoexame, nem auto-julgamento. Eu era assim, mas Cristo mudou a mim. Eu era cego, agora vejo. Isso é mudança radical, operada por Cristo. E Paulo experimentou isso. Ele disse, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo na carne, agora, vivo-a na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. O amor, a entrega de Cristo é que opera a mudança no crente. Então, uma pitadinha de exegese, porque eu sei que a exegese é árida, mas aqui vai ajudar, porque há dois verbos aqui sobre julgamento. Quando Paulo diz, se nós nos julgássemos, é o verbo diacrino, que significa distinguir, saber a diferença entre o que eu sou e o que eu devo ser.
Então, diacrino é se nós nos julgássemos. Agora, quando diz não seríamos julgados, é outro verbo, é o verbo crino. Este verbo é ser julgado, para se tornar réu. Mas quando somos julgados pelo Senhor, somos julgados para não sermos condenados por o mundo. Então, somos corrigidos, isto é, o verbo é treinar filhos, somos treinados para não sermos condenados por o mundo. Então, concluo. Paulo diz: meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Se algum tiver fome, coma em casa, a fim de não vos reunir para a condenação. Não está na pergunta, é minha conclusão. Esperar um pelo outro. Sabe o que é esperar em grego? É aceitar. Esperar um pelo outro. Aceitar um ao outro. Experimentar. A ceia é um momento glorioso de aceitação do meu irmão. E isso não pode acontecer na ceia isolada em casa. Isso tem que ser no ajuntamento da igreja. Coma em casa, está com fome, coma em casa, porque isso aqui não é Páscoa. Páscoa não existe para a igreja. Na Páscoa, eu me reúno com a minha família, o judeu, para comer. Mas a Páscoa é em casa. Então, coma em casa, porque os elementos simbólicos, o pãozinho, não é para quem está com fome. A fim de que não vos reunais para a condenação. Então, usar a ceia do Senhor para se alimentar fisicamente, deixar de congregar, deixar de participar do ajuntamento, preferindo fazer isso em casa, acarreta condenação. E o verbo vai ser julgado. A ceia do Senhor não é um banquete. A ceia do Senhor é uma reunião do corpo da igreja para celebrar a morte do Senhor. Isto fazei para lembrar de mim. Deus abençoe, irmãos, ouvintes, queridos, que com paciência me ouviram, para que, pela atuação do Espírito Santo, as verdades que vieram do Espírito fiquem no seu coração. E aquilo que eu ensinei que não veio do Espírito, o próprio Espírito o ajude a apagar da sua mente, da sua memória e do seu coração. Palavra, meu querido, eu acho que é por aí, mais ou menos. 7 na nossa capital. Estamos então ao vivo com o pastor Pedro Moura, né? Nosso querido pastor, mestre, doutor Pedro Moura, diretamente lá de Salvador, com mais uma edição aqui do nosso Desvendando Textos Difíceis da Bíblia. E hoje, o tema hoje que está sendo abordado é: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. E as suas controvérsias aí, né? E tantas dúvidas que tanta gente tem a respeito disso, e algumas polêmicas que foram inseridas, né? E acho que o pastor falou também que a grande maioria das igrejas, né? Assim, tratando-se de denominações, né? A grande maioria das denominações trata a ceia como Santa Ceia, né, pastor? E uma coisa, até acho que alguns usam até como força de expressão, né? Não acho que talvez nunca se aprofundou a respeito disso, o que seria
a Santa Ceia, por que que ele chama de Santa Ceia, né, e tal, e às vezes é força de expressão mesmo, até de querer justificar ali o momento, que é um momento, né, bem particular e tal. Mas tem outros que não, que acham mesmo que aquele momento é santo mesmo, que tem que ter ali, que ali é a Santa Ceia mesmo acontecendo e tal, né, pastor? Porque, em primeiro lugar, é porque esse nome não é o nome da cerimônia. Esse Uhum. nome não é o nome da ordenança. A gente tem que Sim, usar aquilo que está na Bíblia. Então, em segundo lugar, que Santa Ceia é uma expressão que foi inventada, que coopera para a idolatria e está envolvida com falsas doutrinas, porque a Bíblia ensina que o adjetivo santo só é usado para Deus, para o Senhor Jesus e para o Espírito Santo. Nós, como igreja, somos santos, plural, irmãos em Cristo. Colossenses capítulo 1. E a Bíblia ensina que sobre os santos profetas, os santos apóstolos, sempre no plural, a igreja dos santos, sempre no plural, para que o adjetivo santo seja exclusivo para Deus. Ele é santo, santo, santo. O Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito é santo. Então, se não está no Novo Testamento, não veio de Deus. E a gente não usa, porque, inclusive, se a ceia é santa, eu tenho que adorar a ceia. E a ceia não foi feita para ser adorada. Da mesma forma, se o pãozinho é Jesus, eu adoro o pãozinho. Se o vinho é Jesus, como diz a transubstanciação, eu adoro o vinho. Então, isso é idolatria. Lembre-se, falamos a semana passada, que o idólatra tem duas condenações. Uma porque ele é abominável. E a Bíblia diz que os abomináveis não herdarão o reino. E outro porque ele é idólatra. E a Bíblia diz que os idólatras não herdarão o reino dos céus. Um líder da igreja romana, um teólogo desses últimos papas, é o maior de todos em teologia, o Joseph Ratzinger. Eu não me lembro como é o nome dele agora de papa. Ele incrementou em muito a adoração da ceia na igreja romana, porque ele ensinava que ele não se assentava durante a celebração da Eucaristia. A Eucaristia era um motivo de adoração dele em pé. Mas eu respondi à pessoa que me perguntou que Jesus celebrou a ceia sentado numa mesa com os apóstolos. Então, a ceia nunca foi motivo de adoração para a igreja de Cristo. Então, Santa Ceia é um nome falso, não bíblico, neotestamentário, e está comprometido com doutrinas falsas, uma delas é a idolatria. Muito bem. Então tá aí, ó, para você que conheceu, talvez, né, tá ouvindo a gente aqui, a gente sabe que tem muita gente de outras denominações, não são só batistas que estão aqui nos ouvindo, tem várias pessoas de outras denominações. Então tá aí para você, né, que de repente conhecia exatamente esse termo, né, como Santa Ceia, tá aí o motivo agora para você não mais se referir à ceia como santa. O pastor Elber, Ah, e nós sabemos que há pessoas de religiões diferentes, de crenças sim. diferentes. Nós sempre tratamos dos assuntos dado com amor, com respeito. Eu Sim. não concordo, não é? Mas eu respeito.
Então, sim, o crente não concorda, mas ele respeita. A Rede 316 não concorda, mas respeita. A sim. crença de qualquer um. Muito bem lembrado, meu pastor, obrigado. Então, eu vou devolver para o senhor, pastor, já para o senhor fazer, então, a sua conclusão. Bem rapidinho, que eu sei que a hora já está. Então, transubstanciação. A ideia de que o pão e o vinho se transformam no corpo real do Senhor Jesus pela ordem do dirigente da celebração. Então, um pastor, que eu não creio que pastor creia nisso, mas se houvesse um pastor crendo na transubstanciação, a ordem dele faria com que o pão se transformasse em Jesus e o vinho se transformasse em Jesus. Doutrina falsa. Transubstanciação. Consubstanciação. O Senhor está presente naquela mesa e o corpo dele está com os elementos da ceia. Com e sobre os elementos da ceia. Doutrina falsa. A presença espiritual. O Senhor Jesus está presente. Tudo tem bilocação, né? A presença do Senhor Jesus. O Senhor Jesus está presente no pão e no vinho daquela mesa, mas a presença é espiritual. Isso faz com que o pão se torne espiritual e o vinho se torne espiritual. Não sei como isso pode acontecer. Presença espiritual é doutrina falsa. Mas veio o Zwingli e ensinou que isto é o meu corpo, tem que ser entendido como isto representa o meu corpo. Isto é o meu sangue, tem que ser entendido como isto representa o meu sangue. E se é memorial, e é memorial, como pode estar presente? Por aí, meu irmão. Deus abençoe os nossos ouvintes e fiquem bem atentos. O propósito da ceia do Senhor é lembrar do Senhor Jesus. Eu amo a expressão aramaica. Eu não gosto de ficar muito falando em hebraico, aramaico, grego, etc., só exegeticamente. Mas essa expressão é linda. Zotasulezir Rami. Faça isso para lembrar de mim. Foi o que Jesus falou naquela noite lá no cenáculo. Palavra sua, meu irmãozinho. Muito bem. Um dia eu quero chegar lá nessas pronúncias fáceis aí, né? Em hebraico, aramaico e por aí vai. Na sua idade você pode aprender tudo. Tá certo. Mas Muito bem. você tem um dom maravilhoso que Deus lhe deu. Que olha essa voz garguita minha e olha a sua voz. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. E a maneira de saber se relacionar com seus ouvintes, né? Oh, meu Deus. Eu sei de gente que diz assim, eu ligo para ouvir o pastor Heber. Oh, meu Deus, olha só, olha aí. Até parece mesmo, hein, pastor? Meu Deus. Gente, 12:07, nós estamos aqui chegando ao final do nosso Desvendando Textos Difíceis da Bíblia, que volta na próxima sexta, permitindo Deus, a partir das 10 da manhã. Se Deus quiser, às 10 da manhã, né? Que hoje a gente teve aí um tilt geral aqui, mas graças a Deus conseguimos resolver. E na semana que vem, meu pastor, na semana que vem, o assunto vai ser bem interessante, hein? O assunto da semana que vem vai falar sobre o livro Cântico dos Cânticos, né? O livro impróprio, o livro de Cantares, é isso mesmo? É isso mesmo ou não? E próprio para criança, né? Teve quem dissesse isso, né? Esse livro eu já vi, inclusive, alguns pastores falando algumas coisas assim
arrepilantes, viu? Coisas, né? Então, aliás, é um livro, pastor, que eu sei, claro que o senhor vai trazer aqui sobre algumas dúvidas que muita gente tem a respeito dele. Ah, e no original vai ser muito bom, né? Eu acredito que o bom disso é que o senhor traz para a gente aqui, né? O que está no original, o que está escrito no original. Mas é um livro que vale a pena, eu acho mesmo, de fato, de ser explanado, estudado, né, dentro de um lugar fechado, né? Senão, não... Porque, de fato, tem muitas curiosidades a respeito desse livro e tem alguma, e eu acredito também que tem alguns exageros por conta disso, né? É. E por aí vai. Então, Ah, semana que vem. Ah, diga, semana que vem. Qual é então, o nome semana. do tema? Cântico dos Cânticos, livro impróprio. É o que está aqui. Cântico dos Cânticos, livro impróprio. E agora? Então, sexta-feira, aproveita, avisa todo mundo que você conhece aí, né? Manda o link da rádio. Aliás, pastor, essa semana muita gente chegou por aqui, viu? Muita gente nova chegando aqui na rede, né? Gente do Brasil inteiro aí, eu tenho certeza também fora do Brasil. Nós já começamos inclusive com uma turma da África na segunda-feira, pessoal aí que estava em algum lugar que eu acho que não fala em português, não fala português lá, mas tinha uma turma lá que estava ouvindo-nos e outros que também ouvia e entendia pouquinho português, mas que estavam lá se esforçando para estar ouvindo a rádio e tal. E então muita gente chegou essa semana, a gente está aí no nosso alvo que é de chegar a 100 mil downloads, né? Então, para você que chegou essa semana agora, ó, toda sexta-feira a gente tem esse encontro aqui com esse mestre que nos traz aí o Desvendando Textos Difíceis da Bíblia. Top demais, imperdível, toda sexta-feira a partir das 10 da manhã, um dos campeões de audiência que nós temos aqui. Então, na semana que vem ele vai estar falando sobre Cântico dos Cânticos, livro impróprio. Esse é o tema da semana que vem, hein, pastor? Eu estou lembrando de um famoso rabino Ah, a que respondeu a alguém que considerou o Cântico dos Cânticos assim, dessa maneira, e ele disse: o Antigo Testamento é o lugar santo. O Cântico dos Cânticos é o Santo dos Santos. ó, Muito rico, porque a vida sexual foi criada por Deus e a vida sexual no casamento heterossexual, como no Cântico dos Cânticos, é santa para Deus. bacana. Muito bem. Então, ó, não perca, avisa todo mundo porque vai ser top demais na semana que vem o nosso, como sempre, né? O nosso Desvendando Textos Difíceis da Bíblia. Meu pastor, obrigado mais uma vez pela tua participação. Muito bom mesmo hoje, né? O programa como sempre. E sexta-feira que vem a gente vai estar de volta. Desde já desejamos ao senhor aí um fim de semana abençoado, bons estudos aí para a galera que vai estar junto com o senhor. Que Deus abençoe. E a toda nossa, em nome de toda a nossa audiência, mais uma vez a gente agradece muito aí a tua participação e, claro, o apoio da nossa querida irmã Dulce, que sempre está aí nos honrando, nos bastidores ali, na retaguarda, né, e nos abençoando, e isso é bom demais. Obrigado, querido, Deus abençoe. Semana que vem, então, de volta, se Deus quiser. Abração, querido. Deus te abençoe. Amém. Desvendando Textos Difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, é tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras, aqui na Rede 316.